Salve, salve amigo ligado no Tudo Celular. O RAM Boost é um recurso que utiliza parte do armazenamento do seu smartphone para ampliar a memória RAM. E a Motorola promete fornecer a função com alguns diferenciais. Para saber mais sobre o assunto, o Tudo Celular conversa com o head de produtos da Motorola Brasil, Marcelo Dal. Confira. Tudo bem? Perfeito, tudo bem, você? Tudo jóia. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço por falar com Tudo Celular. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto bem bacana do RAM Boost, eu queria primeiramente, antes da gente entrar especificamente no RAM Boost, que você faça um pouco sobre a função da memória RAM no celular, para quem ainda tem dúvida, ainda não entende como funciona. Legal, Rafael. É um ponto bem importante, porque nas nossas pesquisas internas, a gente percebeu que as pessoas cada vez mais, elas buscam, além do armazenamento, né, hoje 128, antes 64, cada vez mais elas também olham para a memória RAM. Então, ela sabe se tem 2 de memória RAM, 4, 8, por exemplo. E dado isso, essa importância, o que acontece? As pessoas cada vez mais elas querem mesmo qualquer modelo de telefone. Então, não somente os telefones no segmento mais premium, ele também quer acessar uma série de aplicativos, quer ter toda a melhor experiência que ele pode ter, seja em rede social, aplicativo, o que ele até jogar jogos, né? Então, dado isso, a gente percebeu, a gente tem hoje na Motorola duas estratégias. Uma é realmente oferecer para o consumidor uma série de produtos que já atendam ele no que ele busca em termos de especificações técnicas. Por exemplo, quando a gente está falando lá, eu vou começar mais alto, depois eu vou baixar, dos Edge que a gente acabou de lançar, a Motorola Edge 50 Ultra, a gente traz ele numa versão de 512. Então, quando você olha o mercado, que tem produtos com 128, 256, alguns deles com 8 de RAM, a gente traz 12, 512. Então, a gente sempre está aumentando a barra aí para entregar a mais do que esse consumidor espera. Quando a gente fala de os telefones são segmento intermediário, do segmento de entrada, ali esse consumidor está olhando muito aí custo-benefício, né? Então ele vai olhar e aí é um ponto importante que ele tem aquele investimento dele que ele vai fazer é um investimento que é muito importante para ele, né? Então não dá para ele errar em qual que é o aparelho que ele vai comprar. E por isso que a gente também democratiza todas além de funções que a gente traz da linha dos Edges para o Moto G, e também a capacidade, por exemplo, eu vou contar um pouco de inteligência artificial, né, que a gente também tem algumas funções nas câmeras de Moto G, então a gente também traz para a linha da Moto G. A gestão do desempenho de bateria, também é outro ponto que a gente traz na linha da Moto G. E aí também entrando agora no RAM Boost. Então, a gente traz hoje os nossos aparelhos, por exemplo, o G04, a G04S, com 4 GB de armazenamento, né, mais 128, e a gente vem falando muito, evoluindo muito a RAM Boost. Então, para comentar o que é RAM Boost para os consumidores também, que eles não conhecem, é uma tecnologia que ela é complexa de você desenvolver, ela não é tão simples. Na época dos computadores, aí, entregando um pouco a idade, mas já foi feito já há algum tempo atrás, de como é que você aloca parte da memória de armazenamento para utilizar como memória virtual da memória RAM. Memória RAM é aquela memória dinâmica que, dependendo de que você está utilizando de aplicativos abertos, ele vai ocupar mais ou menos o espaço dessa memória RAM. Então, eu abri um jogo para jogar, mas ao mesmo tempo a gente está conversando aqui no Teams. Eu pedi um aplicativo, aplicativo de carro, por exemplo, eu pedi para alguma pessoa. Eu estou com comunicação aberta, redes sociais, tudo isso aberto, ele vai consumir mais da memória RAM. E eu quero transitar entre esses aplicativos sem ter nenhuma perda, mantendo a performance. É isso que se trata do RAM Boost. E aí, como é que ele funciona? Então, ele aloca uma parte do armazenamento, né? Então, por exemplo, a gente está falando de 4 GB de RAM físico, e você ter que colocar até 4 GB de RAM virtual, do RAM Boost. As implementações de mercado, em geral, elas
elas ocupam esses 4 GB, ela come esses 4 GB do seu armazenamento. Então, isso é algo que você perde. A Motorola já implementou a gente chama de RAM Boost 2.0, todos os modelos deste ano, que, além do que eu comentei que é complexo, a gente consegue hoje, através dessa nossa gestão de software, você ocupa só 1/3 da memória de armazenamento. Então, você não compromete, por mais que ele tenha um aparelho que é de 128, mas com muitas fotos, ele já tem muitos arquivos, né? Ele não vai comprometer os 4 GB, que são muito importantes para ele, do armazenamento, para o RAM Boost. Então, se ele for usar os 4 de RAM Boost, ele compromete um pouco mais do que 1 GB, 1,3 para ser mais preciso, tá? Quando você pega os dois telefones, você consegue ver, assim, que eu coloco 4 GB de RAM Boost, ele vai estar ocupando só 1,3. Isso já me dá aquela produtividade que eu preciso para, durante o dia, ter todos os aplicativos abertos e rodar e alternar sem perder produtividade. Então, isso a gente entrega para esse consumidor que, desde do telefone de entrada, por que ele não pode ter uma performance excelente com o produto, né? Então, essa é a nossa proposta de valor. Até aqui tudo bem? Você quer fazer algum... Perfeito. Não, é só até complementar, falando sobre esses diferenciais do RAM Boost da Motorola, queria saber também qual que é a chave para ter essa possibilidade de usar menos armazenamento? São otimizações de hardware? É mais ligado ao software? É um combo entre os dois? Explica para gente. Isso, é um combo dos dois, porque você tem que acessar, indo um pouco mais técnico aqui, né? Você tem que acessar a memória física, e aí você pede para a memória física, olha, eu vou ter que usar uma parte aqui sua. E aí isso tudo é otimizado, feito a gestão, tudo por software, né? Então a gente tem times dedicados aqui no Brasil, mas também outros lugares do mundo que eles trabalham em cima disso, né? O nosso P&D, nossa pesquisa e desenvolvimento, nosso time de desenvolvimento aqui do Brasil, ele é muito forte. Só para dar um exemplo, a gente trabalha com mais de 1.200 engenheiros diretos, né, com mais de 12 institutos no Brasil. Então, é uma uma rede muito grande que vai trabalhando ao longo de muito tempo, né? Então, assim, isso não foi um desenvolvimento que a gente fez agora, recente, já vem trabalhando ao longo de um tempo. E aí, esse histórico e essa nossa proposta de valor hoje, de ter todo esse desenvolvimento local, nos permitiu, comentei com você sobre inteligência artificial, né, que hoje todo mundo fala, e realmente a gente vem trabalhando nisso há muito tempo já, eu diria que há mais de 10 anos, e agora a gente também traz o que eu chamo de o Ramboost 3.0, que daí ele usa a inteligência artificial para fazer a gestão do Ramboost. Tá? Hoje a gente tem isso, a gente lançou nos produtos que a gente acabou de anunciar, né? A nova família Edge 50, então Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro e o Edge 50 Fusion. Tá? Todos eles suportam, e aí o foco principalmente no Ultra e no Pro, para utilizar essa inteligência artificial. E aí como é que ela funciona? Não sou eu que vou ter que alocar 4, 8 até 12, né? Eles têm 12 GB de memória RAM. Automaticamente ele já vem configurado para ser otimizado através de inteligência artificial, aprender com o seu uso, com a sua rotina, o que você está usando. Então, se sua rotina durante a manhã ela é mais pesada, porque eu tenho que fazer minhas atividades diárias, eu tenho que sair para, por exemplo, passear com o cachorro, levar as crianças na escola, e ao mesmo tempo pagar a conta do banco, fazer tudo isso dinamicamente, né? Então, ele vai alocar mais RAM Boost, mais memória RAM, para você dinamicamente. E aí, ao mesmo tempo que você está fazendo videochamada, você está conversando com outras pessoas em aplicativos de rede social, por exemplo, tudo isso ele vai usar. Se de noite é o seu momento de descompressão, né? Então, você está só vendo redes sociais ou está só assistindo um filme, por exemplo, aí ele entende que não é necessário usar, ele automaticamente ele não vai alocar a RAM Boost no seu aparelho. Então, ele vai fazer tudo isso para você automaticamente. Você não tem que ficar selecionando quanto que eu quero usar, quanto que eu preciso de usar. Bacana. Agora, assim, para entender melhor como funciona essa questão do consumo menor de armazenamento para o RAM Boost.
quando você seleciona, por exemplo, que quer expandir em 4 GB, e o Ramboost da Motorola ele utiliza 1/3 disso para fornecer o serviço. Esse 1/3 ele é otimizado para a princípio chegar nesse 1/3 e depois chegar no total, ou ele vai entregar os 4 GB a mais só com 1/3 de armazenamento sempre? É isso, Rafael, ele entrega os 4 GB a mais. Esse é o grande desenvolvimento que a gente conseguiu fazer e por isso que a gente reforça muito o Ramboost hoje no nosso portfólio, o que significa esses 4 GB a mais? Quer dizer que eu consigo ter muito mais aplicativos abertos ao mesmo tempo e conseguir navegar entre aplicativos. Então, eu vou dar um exemplo, se você tem geralmente às vezes 10 aplicativos abertos, e daí você começa a ver que eu tenho que migrar de um para o outro para abrir você vai conseguir sentir alguma coisa, com o nosso não. Você vai ter esses 10, vai colocar 15 aplicativos abertos, você não tem muito você não vai ter esse problema de alternar os aplicativos e conseguir lançar eles. Porque o que acontece é que, assim, esses aplicativos eles continuam rodando em background. E ele rodando em background, quando você chama ele novamente, né, ele tem um processo para ele aparecer novamente. Então, isso acontece muito com o jogo. Um jogo, quando você está jogando um jogo, e aí você sai para poder fazer alguma outra coisa, entrar em algum outro aplicativo, né? Não é muito comum. O comum é que se você está no jogo, você está só jogando o jogo, né? Mas pode acontecer. Você tem que responder alguma mensagem, você tem que fazer alguma outra coisa. E quando você volta para o jogo, você quer voltar com rapidez, né? Entre uma partida e outra, né? Você está jogando. E aí você consegue isso muito mais rápido hoje na Motorola. E é isso que a gente faz. E o grande vantagem é a gente trabalhar principalmente com todo o portfólio desde o do portfólio de entrada, que daí realmente ele tem o 4 GB de armazenamento físico, né? Gigabytes, e aí você consegue chegar até 8. Bacana. E até falando sobre portfólio, então quais são os modelos compatíveis que o usuário pode encontrar esse Ramboost otimizado, né, a partir do 2.0? E Boa. também é algo que sempre ele já vem de forma nativa no aparelho ou precisa passar por alguma atualização recente? Como que é isso para o consumidor? Ele já vem de forma nativa, ele vem habilitado com os 4 gigabytes, né, é, já disponíveis. Obviamente que daí se o consumidor quiser falar, eu não quero usar, não preciso usar, então é uma decisão do consumidor, ele pode desabilitar. É, e a gente traz hoje desde o nosso portfólio de entrada. Então, por exemplo, desde do Moto G04, G04S para cima, todos esses do portfólio desse ano. Mas além disso, a gente tem também no Moto G53, Moto G73, eles já tinham a versão 1.0, né, que é essa versão que hoje existe de mercado, e a gente também atualizou, juntamente com o Android 14, a gente atualizou para o Ramboost 2.0. Perfeito. Então é também algo que pode ser implementado nos modelos das gerações anteriores, né? Desde que atualizados para o Android 14, isso? Isso, a gente é que o que a gente fez foi aproveitar, né, a atualização do sistema operacional para também a gente sempre faz isso, né, para o que você pode trazer de melhorias, né? Então, por exemplo, agora um pouco outra área, mas a gente está mudando também a interface, que é o Hello UX. Então, é a experiência que ela traz uma comunicação visual, as fontes, todas elas são diferenciadas que os aplicativos Motorola, todos eles têm essa mesma interface para o consumidor, né? Fica muito mais simples, né? O conceito desse desenvolvimento é você coloca o consumidor no centro da interação e entende quais são realmente as dificuldades que eles têm, quais são os problemas que eles enfrentam. Então, por exemplo, você pode ver que geralmente a gente usa o telefone com uma mão só, né? A gente quer usar. Então, em geral, tudo que você tem de interação com o dedo fica na parte para baixo. A parte para cima são mais as visualizações, né? Então, tudo isso é pensado quando a gente faz o projeto, né, de um novo smartphone. A gente pensa qual que é o tamanho ideal que eu consigo chegar nesse smartphone, que ele fique cômodo, confortável para uma mão só, né, para eu usar com uma mão só, e que ele não fique ruim, né, que eu tenha a melhor usabilidade possível. Né? Então, esse é um ponto que
a gente sempre trabalha. E aproveitando também só para um comentário que é bem interessante também, eu estou fugindo só um pouco de Ramboost, mas depois eu já volto, que é assim, um outro é, problema que a gente resolveu, eu diria que é um problema e uma preocupação. Uma delas, quando a gente fala com esses consumidores, a gente está falando muito de ele quer cada vez mais ter performance, ter armazenamento, mas bateria geralmente é também um problema dos consumidores, né? No passado era maior, os telefones eles tinham o tamanho de bateria menor, muito menor, né? Mas hoje em dia é assim, a gente tem uma proposta que é muito superior ao mercado de ter nosso carregamento que é o Turbo Power. Tá? E eu não estou falando nem só dos modelos da linha Edge. A gente também tem isso super avançado no Moto G também. E o que isso te proporciona? É, com o Turbo Power, você consegue resolver essa preocupação que as pessoas têm hoje, que é assim, a minha bateria está acabando, então, digamos que a gente está conversando aqui, né, se eu estivesse no celular com você, e não o celular Motorola usando, se eu tivesse com 20%, 15%, eu já estaria preocupado, eu não estaria só focado falando contigo, mas eu estaria preocupado para que eu achasse algum carregador, porque o processo, a jornada de carregamento, de carregar também é complexa quando você fala de mercado, né? Na Motorola, não. A gente traz cada vez carregadores mais potentes que a gente comunica, né? Eu vou citar o nosso caso maior, né? Na linha do Moto Edge 50 Ultra e 50 Pro, que ele carrega em 6 minutos, tem bateria para o dia inteiro, que é o 125 watts. Então, isso te dá uma tranquilidade de que se eu estou com 15%, com 10% de bateria, se eu dormir, esqueci de carregar meu telefone, eu acordei, está com 5%, não é um problema, porque esse tempo de carga, essa jornada, a gente pula isso daí. Então, é o tipo das coisas que a gente faz hoje em dia com os consumidores para ajudar eles nas mais diversas formas. Tá? E aí, voltando para o Ramboost, acho que o ponto é esse. A gente, então, traz essas melhorias não só para os modelos novos, mas também a gente traz para toda a nossa linha de portfólio, inclusive quando agora, por exemplo, com as atualizações Android 14, e cada vez mais a gente busca entender o que ele qual realmente é assim o estilo de vida das pessoas, o que faz sentido para ele, quais são os hábitos e trazer esse tipo de solução para a vida das pessoas. Bacana. E falando agora especificamente sobre a terceira geração do Ramboost, né, que veio para a nova linha Edge. Ela também, no futuro, vai poder ser implementada em outros modelos de gerações anteriores, até da linha Edge mesmo, que acredito que tenha processamento para isso, né, poder de processamento, ou como que vocês estão pensando o futuro do Ramboost 3.0? Sim, o grande desafio, Rafael, aqui é assim, é o como é que a gente traz todas essas inovações, né? Mas aí a gente tem que entender os poderes, o poder do processamento de cada processador, né? Então, assim, essa implementação é uma implementação que ela depende muito de software. Então, essa parte de inteligência artificial, ela está totalmente ligada ao produto, né? Ou seja, toda a composição entre processador, principalmente, né, e os outros componentes internos, que tem a ver com processamento, NPU, GPU, por exemplo, né, tudo que tem a ver com processador. E aí, então, isso a gente ainda não, a gente está estudando como que a gente pode trazer isso cada vez mais para baixo. Mas essa aqui é a engenharia, a gente tem duas engenharias, tá? Uma delas é assim, como é que a gente coloca muita coisa no telefone fisicamente, quando a gente vai produzir um telefone, sem comprometer que ele fique fino, leve, né, que os nossos telefones são os mais finos e mais leves do mercado, e a segunda com relação a software, como é que a gente coloca bastante coisa no software, mas que ele consiga, em termos do o produto em geral, ele consiga ter um bom desempenho. Então, acho que em breve a gente vai ter novidade. Quando a gente tiver, a gente fala com todo o celular para falar com exclusividade para vocês sobre as evoluções aí de Ramboost. Mas hoje, por exemplo, a gente já tem algumas coisas que a gente traz, no nível de câmera, por exemplo, que a gente tem um modo de captura dupla. Então, as pessoas, às vezes, elas querem filmar, gravar, ou então tirar foto de alguma coisa, e ao mesmo tempo se filmar ou tirar sua foto, né?
Então, isso geralmente é um recurso que tem só nos telefones premium, flagships. A gente traz até a família do Moto G, por exemplo, essa solução. E isso também tem a ver com a primeira geração de inteligência artificial, né? Você tem lá o entendimento do telefone do que está acontecendo para ele conseguir te dar esse resultado, né? Bacana. E agora, falando sobre como ativar o Ramboost, como que o usuário consegue chegar? Você falou que a pessoa pode desativar, pode ativar. Eu sei que também pode ajustar quanto que é a mais, né, de RAM virtual. Como que o usuário consegue chegar no recurso e ativar ou desativar o recurso? Legal. Quando você vai baixa o menu, e aí você vai nas configurações, né? Você baixa a primeira vez, baixa a segunda vez, você tem toda a interface de configuração. Tem uma parte embaixo sobre o telefone, que daí ele te passa aqui já detalhes do telefone, sobre o dispositivo, ou quando você vai, por exemplo, em sistema, que é o de cima, e aí logo no de cima, então ele é super fácil de achar, tem já uma parte ali embaixo que é desempenho. Quando você clica em desempenho, ele vai aparecer para você sobre a otimização da RAM, que é o RAM Boost, e também aqui se está ativado ou desativado, e também uma outra função que a gente tem, que é o início inteligente dos aplicativos. Então, ele vai aprendendo o padrão de que você usa durante o dia, e aí ele vai deixar todos esses aplicativos já pré-preparados, pré-condicionados para que você consiga abrir eles mais rápido. Bacana. Agora, falando sobre expectativas para o futuro, a Motorola acredita que com essas inovações no Ramboost, esse seja um ponto mais observado pelos usuários, ainda mais observados pelos usuários, e também pensando até em evoluções em Ramboost 4.0, 5.0, o que que a Motorola já tem assim no radar? Talvez aproveitar a inteligência artificial para talvez consumir até menos ainda armazenamento, ou poder talvez chegar a uma quantidade maior de RAM boost para, sei lá, conseguir pegar 8 GB de armazenamento para ter 24 GB a mais de RAM. Como que a Motorola pensa no futuro desse recurso e aplicado também aos seus produtos? Boa, Rafael. É isso. A gente vem trabalhando sempre para entender assim, como é que a gente consegue entregar mais desempenho para esse consumidor. É um tema que ele é muito específico, né? A gente sabe que assim, as pessoas, poucas delas sabem os termos, o termo do Ramboost, né? Apesar de que memória RAM eles já conhecem, então a gente está fazendo um trabalho de divulgação muito do Ramboost, a nossa proposta de entrega para o consumidor, mas a gente foi o que você comentou. A gente vai trabalhar muito do nosso lado de software, pelas nossas interfaces de software, para conseguir fazer essa otimização, desde os modelos de entrada, e também com a evolução também dos processadores, dos intermediários, tendo cada vez mais capacidade de processar muitos comandos, né, muitos parâmetros que é a inteligência artificial. Sim, a gente pretende também evoluir no Ramboost 3.0 para outros modelos no futuro, mas também depois evoluir para que você consiga cada vez mais ele te sugerir outras coisas para sempre aumentar o seu desempenho. Bacana. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aos nossos leitores que acompanham essa evolução dos recursos da Motorola e também estão ansiosos para ver todas essas evoluções futuras do Ramboost e de todos os recursos. Boa, Rafael. O que eu diria é assim, para as pessoas elas entenderem que a gente está trabalhando muito, a gente trabalha muito forte com todo esse nosso ecossistema de parcerias, de desenvolvedores locais no Brasil, que soluções que a gente desenvolve no Brasil são levadas para fora do Brasil para trazer muita inovação em todos os segmentos. Então, não é porque eu quero ter um Moto G, por exemplo, que daí eu não vou ter acesso a uma série de recursos que antes só estavam na linha do Moto Edge, né? Então, a gente sempre trabalha em todos esses segmentos tentando e trazendo o melhor que a gente consegue para esse consumidor. E a gente está muito preocupado com essa questão, preocupado assim, focado para entregar o melhor desempenho, trazer soluções que vão ajudar as pessoas no momento que ela precisa. Então, essa mensagem que eu deixo, que assim, a gente está muito preocupado de olhar a rotina das pessoas, né, olhar assim os hábitos, o que ela precisa usar,
em cada momento que ela precisa usar, e a Motorola ajudar essa pessoa para que ela consiga, seja fazer o Pix que ela tem que fazer no horário lá que não pode perder, seja para jogar o jogo, ou durante a noite mesmo, ela só quer relaxar, então ela vai ter o melhor do aparelho dela de forma garantida. Perfeito. Marcelo, muito obrigado por falar com tudo celular. Muito obrigado, Rafael.